maravilhoso. Tem um propósito para eu ter deixado essa música para o final. Ainda de pé, eu gostaria de convidar a amada Igreja do Senhor a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. O livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. História tão conhecida por todos nós. O profeta de Deus que foi engolido por um peixe e sobreviveu. Jonas capítulo 1, nós estaremos lendo dos versículos do 1 ao 13. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem ainda não achou, clama misericórdia. Misericórdia. Vamos ter misericórdia pelos irmãos, vamos lá. Procura Jonas. Está ali no terço final do Antigo Testamento, para depois de Amós, né? Lá nos pequenos profetas. Se tiver com muita dificuldade, vai no índice, cola, aproveita, é prova com consulta, pode ir lá e consultar e encontra. Amém, amada igreja? Amém. A minha versão diz assim, Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 13, eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Feche os teus olhos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai maravilhoso, obrigado pela oportunidade que tivemos de cultuar, de te adorar. Mas agora, Senhor, nós queremos receber de Ti a palavra rema, a palavra viva, Senhor, que virá de encontro às nossas necessidades, que será o alimento para o nosso espírito e nos fortalecerá. Eu creio, Pai, que a Tua palavra não volta vazia, antes cumpre o propósito para o qual foi designado. E assim, Senhor, eu te peço, esvazia-me de mim e enche-me do Teu Espírito Santo, que não seja o homem Jairton falando, mas que o Teu Santo Espírito use a minha boca para trazer a todos nós a palavra que Tu queres que nós recebamos, que nós possamos compreender quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade para nós. Que o capacete da salvação esteja em nossas cabeças, guardando a nossa mente cativa em Cristo Jesus, que nenhuma distração roube a Tua presença de nós, e possamos, Senhor, receber tudo aquilo que Tu nos queres entregar nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Podeis nos assentar. Essa palavra, no meio da semana, a pastora Lília, minha esposa, ela veio até mim e disse: querido, eu estava revirando papéis antigos, organizando alguns papéis, e eu achei essa palavra que tu trouxe na célula, alguns anos atrás, e eu senti que tu devias levá-la no culto domingo. Eu falei: amém, daí que eu vou orar. E eu orei ao Senhor, e essa palavra foi confirmada. Mas o Senhor renovou essa palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova. Ela é conhecida como palavra rema, palavra viva. Por quê? Porque cada vez ela se renova. Cada vez que eu leio as Escrituras, e olha que eu leio as Escrituras, Deus me revela coisas novas, entendimentos novos. E é isso que aconteceu dessa vez. Então, se alguém já me ouviu pregar acerca de Jonas, aguarde, acalme-se, aquiete-se, que talvez algo de novo venha para a sua vida nessa noite. Amém, igreja? Quantos de nós somos chamados pelo Senhor para alguma missão, para um trabalho específico, mas nos recusamos e buscamos fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível? Muitos de nós ouvimos a voz de Deus nos chamando para permanecermos em um local,
para participarmos de um ministério, para transformarmos a nossa casa, o nosso lar, num local de bênção, de luz. E nós nos recusamos. Nós dizemos assim: não, eu não quero. Eu não quero. Nós rejeitamos aos planos de Deus para a nossa vida. E tentamos fugir dele, como se isso fosse possível. Mas isso ainda não é a pior parte. Vocês sabem qual é a pior parte quando nós tentamos fugir do chamado de Deus para a nossa vida? A parte mais grave, a parte mais perigosa, quando nós tentamos fugir do chamado de Deus para a nossa vida, ela diz respeito a quem nós nos aliamos, com quem nós nos juntamos, quando estamos fugindo desse chamado específico de Deus para a nossa vida. A princípio, até pode parecer uma boa ideia nós recusarmos o chamado de Deus para a nossa vida, quanto a um pedido específico, afinal de contas, para o mundo atual, a Bíblia se trata de um livro obsoleto, ultrapassado, que necessita ser revisado, atualizado, para se adequar aos tempos modernos em que nós vivemos, onde o politicamente correto deverá prevalecer sobre tudo e sobre todos. Muitos, acreditando que isso é uma verdade, deixam de ouvir a voz do seu Senhor. Mas isso é só mais uma mentira de Satanás, que é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nunca a Bíblia foi tão atual como nos dias de hoje. Afinal de contas, tudo o que ela fala, nós estamos vendo acontecer. O problema é que a Bíblia não é um livro para nos agradar. Não. A Bíblia é um livro que, se nós o lermos e o seguirmos, nos permitirá agradar a Deus. E as pessoas não querem. Elas não querem sair da tenda. Elas não querem sair do conforto, Zé. Não quero mudar meu estilo de vida. Está dando certo. Está dando certo para essa vida medíocre que tu estás levando. Mas Deus, Ele não aceita o medíocre. Deus não aceita o bom. Deus não aceita nem o ótimo. Para Deus é somente o excelente. E aqueles que já tiveram oportunidade de fazer algum curso comigo, de frequentar a minha célula, ou talvez até de ouvir uma outra palavra que eu já tenha ministrado. Qual é o grande inimigo do excelente? O bom. Quando eu me contento com o bom, eu deixo de buscar o excelente. E essas pessoas que acham que o que o mundo lhes oferece é bom, deixam de buscar a excelência de Deus para a sua vida, para a sua família. E elas tentam fugir da presença do Senhor. E nesse desejo de fazermos somente o que nos agrada, nós não percebemos, ou melhor, nós não cuidamos, não nos preocupamos com quem nós nos aliamos, com quem nós nos aliançamos, que é muito mais grave, com quem nós caminhamos, ou quem nós colocamos dentro do nosso barco, que representa a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa. Muitas pessoas estão trocando o verdadeiro evangelho de Cristo pelo evangelho de facilidade que tem sido pregado nos últimos tempos, onde a graça do nosso Deus foi completamente deturpada. Ao invés da graça
ser uma capacitação que Deus nos dá para vencermos o pecado e andarmos em santidade na presença de Deus, muitos dizem, ou falam da graça como se ela fosse uma permissão para pecarmos, um salvo-conduto de Deus. Afinal de contas, se Deus nos ama, Ele não vai querer o nosso mal, então, por mais que eu faça coisas erradas, Deus é amor. E aí, Ele não vai me deixar padecer no inferno. Deus é amor, Ele não vai me deixar passar no sofrimento. Mas você se esquece que o amor é um dos atributos de Deus, que é completado também com a justiça. Deus é o justo juiz, e como justo juiz, Ele tem que tratar com desigualdade os desiguais. Ele tem que aplicar conforme os nossos atos a recompensa que receberemos. Graça é algo maravilhoso. É o dom imerecido, é o favor imerecido de Deus. Não para pecarmos, para vencermos o pecado. A história de Jonas, ela nos traz dois grandes ensinamentos. O primeiro deles, de que nós jamais conseguiremos fugir da presença de Deus. Esse é o primeiro grande ensinamento que eu vou estar falando. Tu nunca vai conseguir fugir da presença de Deus, não importa onde tu vá. E o segundo grande ensinamento, acerca do qual eu quero falar com vocês, diz respeito aos perigos que nós corremos quando permitimos que estranhos, que desconhecidos, pessoas que não estão no mesmo propósito de vida de Deus para nós, entrem no nosso barco, entrem na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios ou na nossa família. Nós vimos aqui 2 pontos. A história de Jonas, tão conhecida por nós, relata a história de um homem que tenta fugir da vontade de Deus. Não é um homem qualquer, é um profeta de Deus. Não era alguém que não conhecia Deus, não era alguém que nunca tinha ouvido falar de Deus e, portanto, quando ouviu a voz de Deus, quando recebeu o chamado de Deus, quando recebeu a ordem de Deus, ele não sabia se aquilo era certo ou errado, verdade ou mentira, e preferiu ignorar. Não! Jonas era um homem de Deus, um profeta de Deus, escolhido, separado para um fim específico. Portanto, quando você se nega a fazer o que Deus está te chamando a fazer, tu já ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus é inconfundível. Quem a ouviu, nunca mais se esquece dela. Não há desculpas para não fazermos o que Deus quer. E não há aonde nós possamos nos esconder desse Deus, com o intuito de fazer com que Ele não fale conosco. Esse é o primeiro grande tópico. Mas o segundo, fala acerca das pessoas que permitiram que Jonas entrasse no barco delas. Não questionaram quem ele era, de onde ele vinha, por que ele estava fazendo aquilo. Simplesmente acharam Jonas simpático. Ele pagou a passagem, embarca aí, vamos junto. E eles pagaram um alto preço pela escolha errada que eles fizeram. Acerca do primeiro ensinamento, a palavra de Deus, que é a verdade imutável, quero deixar isso bem claro, e ela não necessita ser atualizada, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como eu já falei, ela é clara ao afirmar que não há para onde nós possamos fugir da presença de Deus. Mantém Jonas marcado, mas agora eu vou te convidar para ir na Bíblia até o Salmo 139, volta um pouquinho, Salmo 139, nós vamos ver o salmista Davi. Nós vamos ver no Salmo 139, o salmista Davi dizendo:
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, versículos do 7 em diante. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz do redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não há aonde nós possamos fugir da presença de Deus. Nós, que já declaramos ao Senhor Jesus como o Senhor de nossas vidas, assim nos tornando filhos de Deus, Ele continuará nos chamando, volta para casa. Por mais distante que você esteja, Ele estará te chamando, volta para casa. Portanto, não tente fugir da presença de Deus ou de seu chamado, pois Ele é soberano e a sua vontade sempre prevalecerá. E quanto mais endurecermos o nosso coração para esse chamado, mais nós sofreremos as consequências. Vamos voltar para Jonas, aonde nós estávamos, que eu pedi para vocês deixarem marcados, né? Marcado. Jonatas, agora, nós vamos ler do capítulo 1, os versículos do 15 ao 17, e aí nós vamos saltar um pouquinho. Diz assim: depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E no versículo 1 do capítulo 2, então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Quando Jonas se viu perdido, quando Jonas viu que a situação dele estava complicada, o que Jonas fez? Orou a Deus. E ele disse, daí nós vamos lá para o versículo 10 do capítulo 2. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E agora, diferente do que havia acontecido na primeira vez, Jonas se rende ao Senhor. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas tentou fugir. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Ele falou, Nínive é para lá? Então eu vou para cá. Qual é o oposto de Nínive? Tarsis, é para lá que eu vou. Ele vai lá, desce até Jope, que era uma cidade marítima, compra uma passagem num barco, num navio que iria para Tarsis, achando que assim ele fugiria do chamado de Deus, da presença de Deus. Deus levanta uma forte tempestade. Aquela tempestade começa a bater contra aquele barco começa a ser assolado pelo vento, pelas ondas. Nós vamos ver adiante. Os marinheiros se desesperam e Jonas está belo e formoso lá dormindo, não está nem aí para o que está acontecendo com os outros. Mas a vontade de Deus prevalece. Chega um momento em que eles descobrem que Jonas é a causa de todo o mal, de todo o sofrimento que eles estão experimentando. Eles jogam Jonas ao mar. Deus diz, Jonas, eu tenho propósito para a tua vida, não pensa que tu vai morrer. Deus manda que um grande peixe, não é uma baleia, gente. Muita gente diz uma baleia engoliu Jonas. Não, a palavra de Deus diz um grande peixe engula Jonas e por 3 dias e 3 noites ele fica no ventre do peixe. Como, pastor? Não sei, a Bíblia diz que ficou, eu creio na palavra de Deus.
E de repente, quando dá o tempo, Deus diz, vomita ele, e o peixe vai até a praia, até a terra e bota Jonas para fora. E eu acho engraçado, porque quando Jonas estava bonitinho, cheiroso, inteirinho, ele não quis cumprir o chamado de Deus. Aí depois que ele ficou 3 dias dentro do peixe, foi vomitado, pensa o cheiro que ele não devia estar. Devia estar com a roupa toda esfarrapada, ele estava todo requenguela, todo moído. Aí agora ele atendeu ao chamado de Deus. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. É o reflexo da dureza do coração do homem. Muitos dizem, se não vier pelo amor, vem pela dor. E em vez de ouvirmos o chamado do Pai e atendermos ao seu chamado amoroso e a Ele nos dirigirmos pelo amor, nós recalcitramos, nós batemos o pé, nós nos entrincheiramos até que estejamos moídos. Aí nós nos rendemos, porque ninguém vai vencer Deus. Alguém já pelejou com Deus e venceu? Não. Aí nós aceitamos cumprir o chamado dele. Por isso, o primeiro ensinamento que nós tiramos dessa passagem, que eu gostaria que ficasse sobre a tua vida nessa noite, é: se Deus tem um chamado para ti, não te faça surdo a esse chamado. Não te negues aquilo que Deus está pedindo para ti. Porque o Deus que te chama é o Deus que vai te capacitar e vai te deixar em condições de cumprir o chamado dele. E tu serás abençoado enquanto tu andares debaixo da direção de Deus. Tu serás abençoado enquanto tu cumprires o chamado de Deus para a tua vida. Não tenta fugir do chamado de Deus. Não tenta te esconder daquilo que Deus determinou para a tua vida, porque tu não vai conseguir. Se Deus tem um propósito para a tua vida, ele vai se cumprir. Eu não morrerei, tu não morrerás, enquanto Deus não cumprir na tua vida aquilo que ele te prometeu, o propósito dele. Amém, igreja? Nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Portanto, se hoje existem pessoas aqui que receberam um chamado, mas se recusaram a cumpri-lo, cuidado. Cuidado, porque o Senhor pode levantar grandes tempestades para te botar aonde Ele quer que tu estejas. Mas o segundo ensinamento, que vai ser o foco principal da minha palavra nessa noite, ele fala acerca dos riscos que nós corremos ao colocarmos desconhecidos em nosso barco, ou seja, em nossas vidas. Vamos voltar para o capítulo 1 de Jonas, seguir na sequência da nossa leitura, a partir do versículo 4, vai ser uma leitura um pouco mais extensa, eu estarei indo até o versículo 15, mas ela é importante e necessária. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu-lhes, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram,
o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem-me no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Ao colocarem um desconhecido para navegar com eles, aqueles marinheiros incautos se expuseram ao risco de serem destruídos. Eles perderam toda a carga do navio, e certamente o navio ficou profundamente avariado, causando grandes prejuízos para os seus proprietários. E tudo por culpa do capitão daquele navio, que permitiu a um estranho entrar em seu barco e navegar com ele, sem se informar, sem conhecer a origem do seu novo passageiro e do seu companheiro de viagem. Nós somos os capitães do barco da nossa vida. Nós os conduzimos para onde queremos. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de escolha. A Bíblia é clara: o inferno foi feito para Satanás e seus anjos de morte, destruição, dor e sofrimento. Mas, infelizmente, para lá irão todos aqueles que não seguirem os ensinamentos de Jesus Cristo. O desejo de Deus é que todos nos salvemos, e Cristo morreu por todos. Todos. Cristo não morreu por uma meia dúzia. Cristo morreu por todos. Mas somente aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e o recebem como o Senhor de suas vidas, somente esses terão direito à vida eterna. Nessa passagem, nós vimos que Jonas, ele entra no barco, ele não entrou escondido, ele entrou com a permissão do capitão. Ele se apresentou ao capitão, disse que queria navegar com ele, usufruir da companhia dele, e o capitão permitiu. Teve uma vantagem financeira e disse: embarca comigo aí, vamos embora. De novo eu digo, qualquer semelhança com a tua vida não é mera coincidência. Quantas pessoas tu tens convidado para caminhar contigo, sem te preocupar de quem ela é, sem procurar se informar acerca dos valores que ela guarda consigo, sem procurar verificar se ela tem a mesma fé que você, porque afinal de contas, se tu pede para Deus e ela pede para outro, aí fica difícil. Deus é um Deus zeloso que não divide a glória dele com ninguém. Quantas pessoas tu convida para caminhar contigo, sem saber qual é a origem dela? Ao colocarem um desconhecido para navegar com eles, aqueles marinheiros incautos pediram para que o mal
acontecesse sobre eles. Jairton, pastor, mas eu precisava. Não, tu queria. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos submeter a julgo desigual. A partir do momento que eu sirvo a Deus, eu não posso me associar a alguém que não professa a mesma fé que eu, porque nós teremos princípios diferentes. Eu vou querer fazer o que é correto, ele vai querer fazer o que é errado. A palavra de Deus diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu vou querer pagar os impostos corretamente e dizimar, ofertar para o Senhor. E ele vai dizer: não, para que pagar imposto? Não precisa pagar imposto? E que essa história aí de dar dinheiro para Deus? Deus não precisa de dinheiro? A Bíblia não diz que ele é o dono do ouro e da prata? Para que ele precisa do nosso dinheiro? Não, não, ele que fica o ouro e com a prata dele, deixa o nosso dinheiro aqui para nós. E aí tu vai começar a andar em desacordo. E Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. É óbvio que a minha jornada vai se tornar turbulenta. Muitos homens ou mulheres de Deus começam a ficar um pouco mais maduros em termos de idade. No começo, gente, a oração da mulher de Deus, com 16 anos de idade, ela vai orar para Deus e diz assim: Senhor Deus, Pai amado, Jesus querido, Espírito Santo, eu sou tua filha, eu sou tua princesa. Oh Senhor, eu sei que tu me tens como a menina dos teus olhos, tu cuidas de mim, e eu quero te pedir, Senhor, o que eu espero do meu marido? Senhor, o meu marido, ele deverá ser lindo, mas assim, ó, lindo, Senhor, como a palavra de Deus fala de Absalão, como a palavra de Deus fala de Saul, que não tinha ninguém tão belo quanto eles no meio do povo. Ele deve ser forte, másculo, valente, bem-sucedido, inteligente, temente a Deus. Senhor, que me ame, que me trate como uma princesa, com 16 anos de idade. Passou um tempo, as orações não foram atendidas, porque é no tempo de Deus. Com 23 anos de idade, ela reformula a oração e diz assim: Senhor, é tua promessa que, né, os teus filhos não ficariam desamparados. Senhor, tu sabe que eu estou precisando, né? Senhor, eu desejo muito constituir família, crescer e multiplicar-vos, eu quero cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Senhor, manda para mim um varão temente a Deus, sim, isso eu não abro mão. Senhor, bonito, não precisa ser o mais bonito, bonito tá bom. Senhor, assim, ó, rico, não, trabalhador, que ele me dê alguma segurança financeira, que ele possa prover algum conforto para mim. E Senhor, que ele me trate bem. O amor já ficou meio que, né? Que ele me trate bem, Senhor. Passou mais um tempo, com 30 anos. Senhor, Deus e Pai maravilhoso, manda, Senhor, manda um varão para a minha vida. Se não for crente, não tem problema, eu converto ele, Pai, eu prometo, eu vou me esforçar, eu vou falar do teu amor e eu vou converter. Senhor rico, para que eu trabalho? Eu sou uma mulher que eu trabalho, eu provejo as minhas despesas. Senhor, não precisa, tu vai prover as nossas necessidades. E Senhor, que me amar? Não, Senhor, que ele cuide de mim, é só isso que eu quero. Com o passar do tempo, nós abrimos mão das promessas de Deus para nossas vidas. E nós trocamos o excelente de Deus por aquilo que o mundo nos oferece. Tu chega ao ponto de recusar alguém que seja um escolhido de Deus para a tua vida, porque tu acha que tu estás ficando para trás. Eu quero te dizer, tu não estás ficando para trás. O tempo de Deus não é o teu tempo, o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu tenho uma ideia maravilhosa para abrir um negócio, mas eu preciso de um sócio. O único que se ofereceu para fazer sociedade comigo é um ímpio. Não, eu vou me associar. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim, ó: não vos submetais a julgo desigual. Não, pastor, a palavra também diz que ele tira do ímpio para dar para o justo. Ei, vai tirar dele e vai dar para mim. Ah, sim, é. Tu acha que é assim que Deus opera? Não, confia em Deus,
aguarda e espera no Senhor. Se esse sonho foi Ele que te deu, Ele vai cumpri-lo na tua vida. Não te deixa pressionar pelo tempo. O tempo do homem não é o tempo de Deus, o relógio humano não é o relógio do Senhor. As coisas de Deus saem no tempo de Deus. O homem não apressa a Deus. Deus pode apressar o homem, mas o homem não apressa a Deus. E aí tu começa a trocar. De repente, Deus fala para ti: filho, filha, eu te quero aqui me servindo, porque eu tenho um propósito para a tua vida aqui. Não, mas aqui não é legal, não é meu estilo, eu gosto lá é meu estilo. Lá é mais bacana, é mais cool, é mais moderno. Mas Deus te quer aqui, não vai para lá. Se Deus te quer lá, não fica aqui. Ouça a voz de Deus para ti, que onde Deus te colocar é onde você deve permanecer. Esses marinheiros não fizeram isso. Aquele capitão do barco não se preocupou em investigar quem ele botava para navegar com ele. Pagou, deu lucro, bora. Deu lucro no começo, o final foi um prejuízo enorme. A passagem que ele cobrou de Jonas não cobriu 1/100º da carga que ele desperdiçou. E muitos dizem, isso não está na Bíblia, mas muitos estudiosos bíblicos dizem que não era nem um navio de transporte de passageiros, ele era um navio cargueiro que não deveria levar passageiros. Que quando o capitão deixa Jonas entrar no barco, foi meio que no suborno, paga aqui, entra e fica lá embaixo quietinho, para ninguém ver que tu está aqui. E aquele dinheirinho que entrou, respaldado na força do braço do homem, custou tudo o que aquele navio transportava. Porque toda a carga teve que ser lançada no mar. Quantas vezes nós nos comportamos assim, permitindo que estranhos, pessoas que não partilham a nossa fé, nossas crenças, nossos valores, se tornem companheiros de viagem, de jornada de vida? Permitimos que eles entrem em nossa casa, entrem na nossa família, entrem na nossa vida, nos nossos negócios, sem consultarmos a Deus primeiro. E de repente, nos deparamos com uma tempestade se formando, problemas surgindo, ventos fortes de destruição assolando nosso lar. E enquanto nos esforçamos para vencer o perigo e superar a tempestade, o responsável por todos os problemas permanece dormindo, tranquilo, sem se incomodar, embora ele tenha plena convicção de que ele é o responsável por toda a adversidade que nós enfrentamos. Ele sabe que ele é o culpado. Mas o pior ainda não é isso. O pior é que, como aqueles marinheiros, muitos de nós, mesmo após termos a revelação da verdade, de que devemos lançar essas pessoas fora do nosso barco, da nossa vida, para não voltarmos, para nós, então, podermos voltar a experimentar a calmaria e a bonança, nos recusamos a fazê-lo e insistimos mais um pouco, remando contra a vontade de Deus, desperdiçando ainda mais os recursos que o Senhor nos havia concedido, sendo que alguns chegam até mesmo a naufragar por se recusarem a abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Teve um momento, o capitão sabia quem era Jonas, os outros não. Quando os marinheiros souberam quem era Jonas, nós lemos. Jonas disse: me lança no mar, que eu sou o motivo da fúria da tempestade. Me lança no mar, porque eu sou o responsável por vocês estarem enfrentando essa dificuldade. Eles disseram: não, fica aí que nós vamos dar um jeito. Ô Senhor, fala. Quantos aqui nessa noite o Senhor já disse: põe para fora da tua vida aqueles que eu estou mandando tu tirar? Porque essas pessoas não estão aí para te abençoar. Essas pessoas não estão aí para te trazer o que tu espera. Muito pelo contrário, são laço do inimigo. E tu te recusa.
Quantas pessoas aqui nessa noite sabem que Deus já falou para eles: larga a mão, não é de mim, prossegue para onde eu te mando, e elas se recusam. E essa recusa em abrir mão daquilo que não foi Deus que te deu, essa recusa em lançar fora aquelas pessoas que o Senhor está dizendo que devem se apartar da tua vida, fazem com que tu sofras ainda mais prejuízo, que o teu barco seja ainda mais castigado pela força da tempestade. E muitos, nessa intransigência, chegam ao ponto de naufragarem, perderem casamentos, perderem os negócios, perderem a família, porque se associaram e deram ouvidos a pessoas que não eram dirigidas pelo Senhor. Receberam um conselho sábio de quem era dirigido por Deus, mas ele não disse o que tu queria ouvir, ele disse o que tu precisava ouvir, e aí tu foi buscar conselho com aquelas pessoas que disseram o que tu queria ouvir, mas que não era o que tu precisava ouvir. Tu ficou com um conselho que te agradou e perdeu tudo o que tu tinha. O nosso Deus nos separou para Ele, como seu povo. Ele nos recebeu como filhos e por isso Ele exige a nossa obediência e a nossa separação do mundo. Em João, capítulo 17, versículos do 14 ao 17, Evangelho de João, pode abrir. João, capítulo 17, versículos do 14 ao 17. A palavra de Deus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nesse mundo, Deus nos deu uma missão. Jesus disse que nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu tenho dito, e nunca foi tão propícia aquela comparação, que eu ouvi um pregador na 93.1, na rádio da Deus é Amor, onde ele falou. Ele comparou a igreja de Cristo a um navio e o mundo ao mar. E ele diz, quando o navio entra no mar, ele cumpre o propósito para o qual foi designado. Quando o mar entra no navio, acabou. O navio afunda, ele se perde. A igreja, ela entra no mundo para cumprir o propósito dela, que é ser luz e sal, ensinar o mundo a viver de acordo com a vontade e a direção de Deus. Agora, quando eu pego o padrão do mundo, aquilo que o mundo diz que é certo, para trazer para dentro da igreja, para adequar a igreja de Cristo ao mundo, eu estou deixando que a água entre no navio. Navio que entra água, afunda, ele não vai adiante. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não siga os padrões do mundo. Não siga os padrões do politicamente correto. Busque na palavra de Deus o biblicamente correto e viva por isso. Porque é isso que vai trazer a bênção sobre a tua vida e a tua casa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, tu está em João, né? Atos Romanos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A palavra de Deus registra algo maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Meu irmão, tu não vai conseguir andar com as pessoas do mundo sem permitir que elas te influenciem. A menos que tu estejas fortalecido a tal ponto que a
tua luz não permita que aquelas trevas te encubram. Mas não é o que acontece na maioria, ou com a maioria de nós. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tu aprende, de acordo com a palavra de Deus, que o casamento é para sempre, até que a morte o separe, e o que Deus uniu não separe o homem. Aí quando tu começa a andar com os amigos e tu começa a ter uma dificuldade, se tu tem irmãos, amigos cristãos que caminham pela palavra, quando tu vai compartilhar com eles uma dificuldade do teu casamento, que eles vão dizer: ô meu irmão, ora, busca em Deus as forças necessárias, vai ver a culpa não é só dela, vê o que tu está fazendo de errado, pede para Deus te mudar, e aí tu vai transformar o coração dela. Isso é o que aconteceu comigo. Quando tu vai pedir conselho para um amigo do mundo, o que ele vai dizer? Cara, larga a mão, manda rodar, tem coisa muito melhor aí fora te esperando, separa dessa mulher. Para que tu vai ficar casado? A mulher também. A mulher vai conversar com uma amiga cristã e diz: querida, ele é o cabeça, ele é o sacerdote do lar, ora para Deus alcançá-lo, tocar no coração dele, ele se transformar no homem que Deus quer que ele seja, para ti, para tua casa, para tua descendência, vocês vão ser abençoados. Não separe aquilo que Deus uniu. Vai pedir conselho para uma amiga do mundo, larga dele, onde já se viu querer mandar em ti, direitos iguais, tu tem o direito de ser melhor do que ele. As más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem andas, e te direi quem és. Infelizmente, mas muitos de nós não atentamos para isso. Uma das instruções que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, o seu povo escolhido e separado, para quando eles finalmente entrassem na terra prometida, era de que não se associassem com os povos que estavam expulsando de lá. Isso está lá em Deuteronômios, capítulo 7, versículo do 1 ao 6, Antigo Testamento, é o 5º livro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá no Antigo Testamento, livro de Deuteronômios, capítulo 7. Eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 6. Tá? Deuteronômios 7, do 1 ao 6, a minha versão. Amém? A minha versão diz assim: quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Tampouco estabelecerá casamento com eles, e não dará tuas filhas ao seu filho, nem a sua filha tomarás para o teu filho, porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Mas assim lidareis com elas, destruireis completamente os seus altares e quebrarei as suas imagens, e derrubareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. Deus não te escolheu para tu viver uma vida medíocre no padrão do mundo. Deus te escolheu para te botar na terra prometida, terra que mana leite e mel, terra onde a presença dEle é real e verdadeira, para te cobrir, para te proteger, para te suprir e para te abençoar. Mas para isso, eu tenho que me separar. Quem eu tenho deixado andar no meu barco? Quem tem caminhado comigo? Quem tem sido referência para a minha vida? A quem eu tenho dado ouvidos no momento de buscar aconselhamento? Aqueles marinheiros que levaram alguém que Deus disse que não deveria estar naquele barco, pagaram um preço caro, um alto preço, pela escolha que fizeram. Para finalizarmos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra em 2 Coríntios. Agora, 2 Coríntios, nós vamos ler
do versículo 6, do capítulo 6, versículos do 14 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos do 14 ao 18. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio dele, e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A palavra de Deus é clara, quando diz que não há comunhão entre santo e profano. Nós não podemos acreditar que estaremos andando com pessoas que não seguem o padrão de Deus, e isso não gerará reflexo, não produzirá consequências na nossa vida. A palavra de Deus nos fala, através do livro de Jonas, que nós devemos tomar cuidado acerca daqueles que convidamos ou acerca daqueles que permitimos que nos acompanhem em nossa viagem. Se o teu companheiro de viagem for o Senhor Jesus, quando o vento se levantar contra o mar, ele acorda e diz: cala-te vento, aquieta-te mar, e a bonança se faz, o barco não perece, nada do que está dentro dele se perde, e você chega ao porto em segurança. Mas quando o seu companheiro de viagem é alguém que Deus diz que não deveria estar no seu barco, você vai sofrer, vai perder tudo que está no barco, e bobear, se não der ouvidos à voz de Deus, poderá perder até mesmo a sua vida. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, para nós orarmos pedindo a Deus que